Toda a minha família é da Bahia. Atualmente tenho 40 anos e durante muitos anos, meu avô enriquecia as reuniões familiares com as interessantes histórias de sua vida, que sempre compartilhava conosco. O fato de eu enviar este relato é, na verdade, uma pequena homenagem a ele, pois não faz muito tempo que faleceu. Diga-se de passagem, esta é a história mais arrepiante que ele já nos contou. Meu avô foi pescador durante toda a vida. Saía todas as madrugadas, às 5 da manhã, para se lançar ao mar em busca da melhor pesca do dia, que depois vendia. Sua jornada de trabalho terminava todos os dias à 1 da tarde. Vale mencionar que meu avô tinha um leve problema com a bebida, então diariamente, ao terminar o trabalho, dirigia-se a um pequeno barzinho que, por sinal, ficava exatamente em frente à entrada do cemitério. Afinal, como era comum em épocas passadas, os cemitérios não ficavam afastados da cidade, mas sim dentro dos próprios povoados. A rotina do meu avô por muitos anos foi sempre a mesma. Terminava o trabalho e religiosamente ia até aquela tenda para tomar alguns goles. Ele saía de lá por volta das 5 da tarde. No entanto, em vez de seguir pelo caminho habitual, costumava atravessar o cemitério, pois isso lhe oferecia um atalho que economizava um bom tempo. Ele se gabava de ser um verdadeiro macho, descendente de escravo, valente e sem medo de nada. Além disso, em todos aqueles anos seguindo essa rotina, nada de estranho jamais lhe havia acontecido. No entanto, em um sábado tudo mudou. Nesse dia trabalhou normalmente e, ao terminar, fez o mesmo de sempre. Foi ao bar habitual para beber e conversar com os amigos. Entre bate-papos e partidas de dominó, o tempo passou sem que percebessem. Quando saíram, já estava bem mais tarde, por volta das 9 da noite. Ele contava que naquele dia saiu mais bêbado do que o normal e que, entre brincadeiras, os amigos comentaram que já estava muito tarde e que agora sim ele não teria coragem de atravessar o cemitério. Meu avô sorriu e respondeu apenas: "Se eu faço isso em plena consciência, imagine agora." Sem mais, dirigiu-se até a entrada do cemitério. Ainda conseguiu ver algumas pessoas limpando túmulos ou levando flores para seus mortos. Continuou caminhando e, quanto mais avançava, começou a sentir o ar ficar mais frio, enquanto a escuridão da noite parecia se tornar cada vez mais intensa. Foi assim até que, em um determinado momento, só conseguira enxergar as sepulturas mais próximas por onde passava. De repente, entre as lápides, surgiu uma idosa usando um xale que cobria completamente o rosto. Ao se encontrar com meu avô, ela pediu por favor que ele lhe desse um pouco de água. Meu avô a olhou e disse que sua aparência era a de uma mendiga, além de exalar um cheiro muito forte e desagradável. Diante disso, ele apenas tapou o nariz e seguiu seu caminho sem dizer nada, apesar de carregar um galão de água completamente cheio. "Que mulher desagradável", resmungava enquanto caminhava. "Quem sabe eu não encontro uma jovem bonita", continuava dizendo em voz alta. Enquanto falava a poucos metros dali, virou-se procurando a anciã, mas ela já não estava mais ali. Era como se tivesse simplesmente desaparecido entre os túmulos. No entanto, de repente, sem qualquer aviso, voltou a ouvir a voz da velha atrás dele, pedindo água novamente. A surpresa desse segundo encontro conseguiu, enfim, assustá-lo. Ele virou a cabeça e ela estava logo atrás dele. Já irritado, começou a gritar para que fosse embora e que o deixasse em paz. "Velha imunda, vá embora!" gritava completamente sem educação. Então, em um ato extremamente grosseiro, abriu o galão de água e, diante da idosa, despejou tudo no chão, até a última gota, dizendo: "Pronto, velha louca, está vendo? Não tenho água." Ela, com um olhar profundo, apenas sorriu para ele, mas com uma expressão macabra e debochada. Meu avô virou-se imediatamente e foi embora. Enquanto avançava pelo cemitério, minutos depois começou a se sentir extremamente cansado, ao mesmo tempo em que o clima mudava. O frio se tornava cada vez mais intenso,
algo extremamente estranho para nossa região. O mal-estar foi tão grande que ele decidiu se sentar sobre um túmulo para recuperar o fôlego. Nesse ponto dizia que já se sentia até tonto. Outro detalhe estranho era que o trajeto do bar até sua casa, atravessando o Campo Santo, não levava mais do que 10 minutos. No entanto, ao olhar o relógio, percebeu de boca aberta que já haviam se passado 2 horas. Esse detalhe o assustou ainda mais, pois ele fazia aquele caminho diariamente há muitos anos e não havia possibilidade de estar perdido. Enquanto esses pensamentos tomavam sua mente, levantou-se e decidiu seguir caminhando, agora com passos apressados. Foi então que, na penumbra da noite entre os túmulos, viu a silhueta de uma mulher. Desta vez não era a idosa. Tratava-se de uma dama usando um vestido longo e florido, de pele muito brilhosa. Apesar da distância, meu avô percebeu que ela exalava um perfume delicioso. Com a impressão, naquele instante, esqueceu todo o mal-estar e, galante como se considerava, apressou-se em dizer: "Boa noite, senhorita. O que faz em um lugar desses tão tarde?" A mulher começou a chorar, dizendo que estava perdida, que havia ficado até tarde visitando o túmulo de um parente e que, quando percebeu, a noite já havia caído. Meu avô, se achando um verdadeiro Dom Juan, se ofereceu para ajudá-la, dizendo que tudo ficaria bem, pois ele a acompanharia até sua casa para protegê-la. Ela o tomou pelo braço e os dois começaram a caminhar. Meu avô dizia que não conseguia parar de olhá-la, pois tamanha era a sua beleza. Caminharam por cerca de 10 minutos quando, durante o trajeto, ele comentou: "Você está muito fria." Ela não respondeu e apenas continuou andando em silêncio. Durante o caminho, começou a surgir uma neblina muito forte, que aos poucos foi cobrindo os túmulos até que, em determinado ponto, já não era possível enxergar absolutamente nada. Em certo momento, ela disse: "Chegamos, Alberto." Naquele instante, meu avô não reagiu, mas depois, refletindo melhor, teve certeza de que em nenhum momento havia dito seu nome a ela. A mulher o convidou a entrar e, ao fazê-lo, ele percebeu que tudo estava muito escuro. Apenas algumas velas iluminavam o local e, mesmo assim, produziam uma luz muito fraca. Ela o convidou a se sentar e lhe ofereceu um copo de água. Agradecido, ele aceitou. Notou que o lugar onde se sentou era extremamente duro, além de haver um forte cheiro de umidade. A casa estava decorada com flores por toda parte que, inicialmente, exalavam um aroma único e agradável. Meu avô estava eufórico, pois não podia acreditar que uma jovem tão bonita o tivesse convidado para entrar em sua casa, algo extremamente ousado para aqueles tempos. A jovem pegou uma das velas e começou a caminhar em direção ao que disse ser a cozinha. Quanto mais se afastava, mais fraca a luz ficava. A sala permaneceu iluminada apenas por um brilho muito tênue. Foi então que meu avô começou a olhar ao redor e percebeu que o cheiro estava mudando. As flores haviam murchado e uma sensação de frio começou a subir por suas pernas, até que se sentiu completamente gelado. O perfume agradável desapareceu, dando lugar a um cheiro insuportável de umidade e clausura. Foi então que seu olhar se fixou em uma pequena prateleira. Ali havia uma fotografia. Nela estava a idosa que havia lhe pedido água 2 vezes. Ele dizia que aquela foto parecia encará-lo com aqueles olhos penetrantes e com a mesma expressão macabra e assustadora. De repente, o ambiente começou a se iluminar, sinal de que a mulher estava voltando. Com a luz da vela, ele finalmente percebeu que não estava sentado em um sofá, mas sim em um banco de mármore, frio e duro. Naquele instante, entendeu que aquilo não era uma casa, mas um mausoléu. E quem se aproximava com um copo de água não era a bela jovem, mas sim aquela idosa que, ao vê-lo, disse: "Beba, desgraçado, aqui está a sua água." Nesse momento, meu avô se levantou e saiu correndo desesperado daquele mausoléu. Correu por muito tempo até cair exausto.
A partir daí, a única coisa de que se lembrava era de ter sido encontrado pelo cuidador do lugar na manhã seguinte. "A bebedeira foi boa, não foi, seu Alberto?" disse o homem ao vê-lo. Cabe ressaltar que, apesar dessa experiência tão traumática, meu avô nunca deixou de beber. O que ele nunca mais fez foi cortar caminho por aquele velho Campo Santo. Entrei no hospital por causa de uma hérnia intestinal, que apesar de estar controlada, me causava dor sempre que eu comia. A cirurgia me deixou de cama por 2 semanas inteiras, sob uma dieta balanceada e supervisão médica constante, exatamente no andar exclusivo para patologias digestivas. Desde o momento em que fui colocado ali, o cheiro forte de desinfetante, as múltiplas vozes que atravessavam as paredes e as luzes acesas deixaram claro que não seria nada fácil descansar naquele lugar. Minha cama ficava separada das outras por uma cortina grossa que prometia falsamente uma privacidade. Na verdade, aquela sensação de estar preso em um espaço pequeno demais me deixava em desespero. Do outro lado da cortina estava um rapaz mais jovem do que eu, extremamente magro, com sérios problemas de desnutrição. Pelo que fiquei sabendo, ele sofria de um caso severo de doença de Crohn, conforme ouvi nos comentários da equipe médica. Com os dias passados na cama, inevitavelmente acabamos trocando algumas palavras. No entanto, devido ao estado frágil dele e ao meu, após uma cirurgia recente, não conseguíamos manter conversas muito longas. Além disso, a família dele o visitava com frequência para cuidar dele, passar um tempo juntos e atender às suas necessidades. Com o tempo, até eu fui me acostumando com a presença deles ali ao meu lado. Quando o horário de visitas terminava, nós dois ficávamos com um vazio estranho, misturado ao silêncio causado pela ausência daquelas presenças calorosas. Após a primeira semana, começamos a nos comunicar com mais frequência, mesmo sem nos vermos por causa da cortina que nos separava. Esperávamos ansiosamente o horário das refeições para podermos nos ver, compartilhar pensamentos, lembranças, ou imaginar o que faríamos primeiro ao sair do hospital. Assim, à medida que minha alta médica se aproximava, o clima entre nós parecia se tornar mais pesado. Talvez fosse pelo fato dos médicos não conseguirem dar a ele uma previsão de alta. Nessas últimas noites, só posso dizer que comecei a ter sonhos estranhos. Imagens confusas, corredores intermináveis do hospital e a sensação constante de estar sendo observado pelas cortinas, como se alguém espreitasse por trás delas. Talvez isso fosse resultado da frustração de permanecer ali por tantos dias, mas do que tenho certeza é que meu companheiro de quarto começou a se mostrar cada vez mais calado. Continuei respondendo às conversas, embora agora com um tom mais desinteressado. Lembro de ter associado isso ao cansaço provocado por tanto tempo confinado entre as mesmas paredes, sem poder sequer sair, ligado a vários aparelhos que, obviamente, lhe causavam dor. 2 dias antes da minha saída, acordei como de costume, com o corpo rígido por dormir em uma cama tão dura, seguindo a mesma rotina de sempre. Esfreguei os olhos enquanto ouvia o som dos aparelhos ligados. Logo depois, ouvi movimento na cama ao lado. Dei bom dia e recebi a resposta da mesma forma. Com um tom que soava um pouco mais aliviado, conversamos sobre o que poderia acontecer naquele dia, até que meu companheiro disse algo que me deixou confuso. Já não vou poder tomar café da manhã. Naquele instante pensei que ele estivesse se referindo a uma piora no seu estado de saúde, mas eu estava completamente enganado. Assim que a enfermeira entrou com o carrinho do café da manhã, sua atitude mudou imediatamente ao perceber que algo estava fora do lugar.
Sem demora, saiu apressada para chamar o médico com urgência. Foi nesse momento que compreendi o que estava acontecendo. Me levantando com cuidado, segurei a cortina e a puxei. Foi então que vi meu companheiro de quarto pela última vez. Ele estava imóvel, com os olhos muito abertos, fixos no teto, e a pele com uma coloração diferente. Era semelhante, mas nem tanto, à textura de papel úmido. Ao tocar sua mão, confirmei o impensável: ele havia partido. Após examiná-lo, o médico informou que ele havia falecido durante a noite anterior, algo que não fez sentido para mim, pois naquela mesma manhã eu ainda tinha conversado com ele minutos antes de a enfermeira sequer entrar no quarto. Dias depois, já de alta, entrei em contato com os familiares do meu companheiro para poder visitá-lo em seu túmulo. Agradeci profundamente por ele ter me acompanhado durante aquelas 2 semanas da minha recuperação e desejei que descansasse em paz, finalmente livre de toda a dor causada pela doença, dos exames e daqueles aparelhos incômodos. Olá, meu querido Diário dos Pesadelos. Quase não apareço nos comentários, mas meu nome é Vitória e moro na Argentina. Finalmente criei coragem para escrever estas linhas e participar como protagonista de uma das histórias desse maravilhoso canal. Gosto muito dos relatos que aqui são compartilhados. O que quero contar é algo que me aconteceu e que continua acontecendo. Para começar, digo a verdade sem constrangimento algum. Sou filha de coração, ou seja, adotada. Tenho apenas a minha mãe e ela tem 2 irmãos. Um deles é meu padrinho de batismo. Com a irmã, ela não mantém contato, pois quando eu cheguei, ela sentiu ciúmes e acabou se afastando. Feito esse esclarecimento, conto que tudo começou quando minha avó ainda estava viva e eu ficava com ela enquanto minha mãe saía para trabalhar. Assistíamos a filmes e conversávamos. Não falávamos muito, mas ela era a minha companhia. Eu tinha apenas 15 anos recém-completados. Certo dia, uma colega fez festa de 15 anos e me convidou. Fui me divertir e tudo correu bem. Ao voltar para casa, estavam lá meu tio, minha mãe e minha avó. Ela já não conseguia caminhar e estava acamada. Naquela mesma noite, meu tio foi para a casa dele e nós fomos dormir. Desde que minha avó ficou acamada, minha mãe ia vê-la a todo instante, levantando-se sempre que precisava ir ao banheiro para checar como ela estava. Em uma noite, minha mãe deu o grito da vida dela, chamando-me para ajudá-la. Juro que quando entrei no quarto, vi minha avó vomitando, e minha mãe, como podia, retirava formigas pretas de dentro da boca dela. Minha avó não reagia. Por mais que a chamássemos e tentássemos acordá-la, não havia resposta. Peguei meu celular e liguei para meu tio. Assim que ele chegou, as formigas desapareceram. Restaram apenas marcas, como pequenas mordidas. Chamamos a ambulância e ela foi levada ao hospital. Nós a seguimos no carro do meu tio. Do lado de fora do hospital, eu já me sentia mal e vomitava a cada 10 segundos. Minha avó conseguiu ser estabilizada, mas permaneceu internada por quase 3 ou 4 semanas. Durante esse período, minha mãe e meu tio se revezavam para cuidar dela. Em um dos dias em que minha mãe estava no hospital, uma médica que trabalhava ali se aproximou e começou a conversar com ela. A médica disse: "São 2 mulheres que querem te derrubar, mas não conseguem. Primeiro atingiram um animal preto e desse animal passaram para a sua mãe", referindo-se à minha avó. A médica contou que conhecia um padre que celebrava missas em determinados dias e que, se minha mãe quisesse, ele poderia dizer quem eram essas pessoas. Justamente naquela noite, caiu uma tempestade forte e minha mãe não foi. Enquanto isso,
Eu sentia calafrios intensos e mal conseguia dormir. Durante as semanas em que minha avó esteve internada, certo dia ouvimos um forte estrondo de porta em casa. Minha mãe disse, na hora: "Sua avó acabou de partir." Eu não acreditei. Juro que não acreditei como unidade. Mas 6 minutos depois, meu tio chegou com minha prima e confirmou que, de fato, minha avó havia partido para uma vida melhor. Fiquei em choque. No mesmo dia, realizamos o velório. De repente, o céu se fechou e começou a chover. Chuva que durou até por volta das 4 da manhã. Depois disso, a noite ficou tranquila. Após todos irem se despedir da minha avó, ficamos minha mãe, meu tio, a esposa dele, uma vizinha que também a amava muito e eu. Ninguém dormiu. Vale esclarecer que o velório aconteceu em casa. Minha casa tem 2 moradias. Na de cima vivemos minha mãe e eu, e foi ali também que minha avó passou a morar depois da morte do meu avô. No dia seguinte, enterramos minha avó. Voltávamos das compras quando, do nada, surgiram 2 ciganas. Minha mãe tem medo, então pediu que eu me apressasse e entrasse em casa. Nesse percurso, uma das ciganas gritou para minha mãe: "Não corra! É com você que eu quero falar." Em um piscar de olhos, as 2 já estavam na porta da nossa casa. Uma delas pediu à minha mãe café, um pano de cozinha e um ovo. Talvez minha mãe tenha achado que as intenções não eram ruins e aceitou. Disse: "Já vou buscar." Então a cigana falou novamente: "Agora me escute bem. Se o ovo sair branco é porque você está bem. Mas se sair preto é porque estão te matando", referindo-se ao manejo obscuro de energias. Minha mãe passou o ovo pelo corpo e juro que ele saiu podre, com um nó de cabelos dentro. A cigana disse que em alguns dias voltaria para dizer quem eram as pessoas envolvidas. Também afirmou que minha mãe teria um bom futuro. No entanto, depois disso, nunca mais as vimos. Hoje tenho 22 anos. Com o tempo, algo mais aconteceu. Minha mãe gosta de fazer limpezas profundas. Um dia, limpando o aquário, encontrou algo parecido com uma esponja ou uma palha de aço, não sei dizer ao certo, bem apertada por um elástico, com algo podre dentro. Obviamente, minha mãe nunca me escuta, mas pedi que não pegasse aquilo com a mão e que usasse algo para se proteger. Não adiantou. Ela é teimosa. Pegou o objeto e jogou no vaso sanitário. Segundo ela, sentiu-se bem depois disso. No entanto, preciso confessar que atualmente estamos passando por dificuldades financeiras e que minha mãe sente muitas dores. Ainda assim, nos exames médicos, tudo sempre aparece normal. Eu a noto estranha às vezes e, sinceramente, já não sei o que fazer. Porém, depois de tudo o que aconteceu, acredito que de fato fomos vítimas do manejo de energias. Hoje quero contar uma das muitas experiências que tive relacionadas a entidades sombrias. Deixo claro que não foi a única que vivi, mas com certeza é uma das que mais me marcou pelo quão estranha foi. Isso aconteceu em meados de novembro, aqui no interior de São Paulo. Naquele dia, junto com 2 amigos, Vitor e Sayuri, decidi sair para caminhar por um bosque muito conhecido na minha cidade. Não era a primeira vez que íamos até lá, então a princípio tudo parecia normal. Caminhamos pelos trilhos principais por um tempo, até que, movidos pela curiosidade, começamos a entrar em áreas fora dos caminhos demarcados. Depois de andar um bom trecho, chegamos a uma caverna bastante escura, embora desde a entrada fosse possível enxergar a saída do outro lado. Isso me deixou animado com a ideia de entrar, então me aproximei com essa intenção. No entanto, assim que dei alguns passos para dentro, senti um frio que não era nada normal.
Não era o frio típico de um lugar fechado. Era como se o ar estivesse carregado de algo. Com um certo medo, levantei o celular para iluminar o interior. Não avancei muito, para ser sincero, e nem precisei. A certa distância da entrada, a luz revelou uma figura branca com a cabeça abaixada e os joelhos junto ao corpo. Ela não se movia. Não parecia uma pessoa, mas também não era algo totalmente definido, nada com o qual eu pudesse identificar ou comparar sua forma. Naquele instante recuei imediatamente, dizendo aos meus amigos que era melhor irmos embora, que não deveríamos entrar ali. No entanto, quando me virei para Sayuri, ela me olhou com uma expressão inquieta antes de perguntar em voz baixa: "Você também viu, não foi?" Eu apenas respondi com uma risada, tentando levar a situação com humor para não nos assustarmos ainda mais. Decidimos que o melhor seria nos afastar da caverna e continuar caminhando como se nada tivesse acontecido, embora o ambiente já parecesse diferente. Mais adiante, em outro ponto do bosque, saímos novamente do caminho para escalar um pequeno morro. Não ficamos ali nem 5 minutos, mas foi tempo suficiente para que algo mais acontecesse. Enquanto subíamos, tanto Vitor quanto Sayuri me disseram que estavam se sentindo estranhos. Parecia que sentiam como se tivessem um mau pressentimento. Eu descartei isso, achando que eles só estavam sugestionados por causa do que tinha acontecido na caverna. Pouco depois, chegamos a uma espécie de cruzamento entre vários caminhos. Estando ali, Sayuri me pediu quase implorando para que voltássemos. Eu estava prestes a responder quando, bem atrás de mim, ouvimos passos, galhos se quebrando e folhas estalando, como se algo estivesse nos seguindo. Claro que não esperamos para descobrir o que era. Aquilo foi o sinal definitivo. Nós 3 descemos o morro correndo, sem olhar para trás, com o coração disparado e a sensação constante de que algo nos observava. Quando nos afastamos o suficiente, pensei que tudo tivesse acabado ali. Fui para casa tentando me convencer de que tinha sido apenas uma experiência estranha. No entanto, horas depois, Sayuri me mandou uma mensagem. Disse que precisava me contar algo importante. A mensagem dizia: "Não sei você, mas no momento em que nos aproximamos da caverna, a sombra branca não estava sozinha. Havia outra com ela. Aquilo me gelou até o último fio de cabelo. Não se passaram nem 5 minutos antes de chegar outra mensagem. Dizia: Desculpa não ter te contado antes, mas quando estávamos escalando e ouvimos os passos, eu vi muitas sombras pequenas atrás de você." Para encerrar a conversa, Sayuri me fez um alerta. Pediu que eu tomasse cuidado com aqueles seres, porque, segundo ela, eles não queriam que eu estivesse ali. Obrigado por ler minha história. Quero agradecer a todos, pois foi graças aos seus vídeos que finalmente consegui começar a ler novamente, depois de muito tempo sem vontade para nada. Tenham uma ótima semana e espero que me leiam outra vez. Trabalho no mesmo hospital desde o ano 2000 e, com o passar do tempo, acumulei tanto experiências agradáveis quanto desagradáveis. Algumas das quais eu preferia nunca ter vivido. Entre todas elas, houve uma que aconteceu durante a noite, na sala de autópsias, junto com minha colega de trabalho. Por isso, tenho plena certeza de que não se tratou de nenhum tipo de alucinação, muito menos de um sonho. Ela também viveu aquilo e se lembra com total clareza. Naquela época, eu trabalhava como maqueira, um ofício rotineiro que exige força bruta, já que nunca se sabe que tipo de paciente será necessário transportar com urgência. Naquela noite específica, precisei levar um rapaz muito jovem ao pronto-socorro por causa de um ferimento de bala. No entanto,
Poucos minutos depois, me pediram que o retirasse da área, pois ele não havia resistido e seria necessário aguardar a chegada de algum familiar para identificá-lo. Foi então que minha colega Letty chegou, e juntas trabalhamos em equipe para acomodá-lo na maca. Vale dizer que ela é 2 anos mais velha do que eu, uma mulher em quem se pode confiar plenamente, com experiência suficiente para lidar com corpos sem demonstrar qualquer medo. Ela inclusive já havia me contado que tempos atrás sentira ter visto a própria morte, mas que não tinha medo dela. Segundo Letty, isso havia se tornado parte do caminho. Ainda assim, naquela noite algo aconteceu que nenhuma de nós duas esperava presenciar. Como mandava a rotina, fomos responsáveis por levar o corpo até a morgue, seguindo todos os procedimentos estabelecidos, com movimentos quase automáticos pelos corredores menos movimentados do hospital. Assim que entramos, fomos envolvidas por um frio intenso no ar. Letty chegou a comentar que estava mais frio do que de costume, chegando a verificar o termostato do sistema de refrigeração. No entanto, tudo parecia estar funcionando normalmente. Acomodamos a maca em um espaço livre, aguardando alguém nos receber, embora não houvesse sinal de ninguém por perto. À esquerda da entrada ficava a segunda porta, que dava acesso à sala de autópsias, um espaço que normalmente permanecia trancado, especialmente durante a noite, já que os patologistas só trabalham no turno da manhã. Diante da demora, decidimos deixar o corpo ali na primeira sala, conversando enquanto nos preparávamos para sair. Foi quando, de repente, um golpe seco na segunda porta nos fez parar imediatamente, arrancando-nos daquele estado automático em que trabalhávamos. Nos entreolhamos por alguns segundos, como se tentássemos confirmar se ambas havíamos ouvido a mesma coisa, e então voltamos para verificar se estava tudo em ordem nas salas. Tudo parecia tranquilo, sem qualquer tipo de ruído ou perturbação. Mesmo assim, por precaução, me aproximei da sala de autópsias para checar a porta. Ao segurar a maçaneta com cuidado, ela se abriu com facilidade. Naquele instante, enquanto eu a abria lentamente, hesitante sobre a possibilidade de haver alguém lá dentro, Letty se aproximou para me acompanhar. Foi exatamente nesse momento que ouvimos um som idêntico ao de uma bolsa plástica sendo torcida violentamente. Letty se assustou tanto que gritou, e foi graças a esse grito que consegui reagir a tempo, fechando a porta com força e recuando com ela para longe dali. Enquanto meu coração batia descontroladamente no peito, tentei acalmar Letty. Pensei que talvez alguém tivesse invadido a sala de autópsias para mexer em algum corpo ou em alguma evidência. Por isso, decidi que o mais sensato seria chamar a segurança para averiguar o local. Pedi que minha colega fosse avisar enquanto eu ficaria ali, garantindo que ninguém saísse da sala. Quando a equipe de segurança finalmente chegou, confesso que a presença deles me trouxe certo alívio, embora não completo. Eles entraram sem hesitar e fizeram uma varredura completa na segunda sala, mas não encontraram nada fora do comum. Em seguida, eu mesma entrei também para verificar a origem daquele ruído. A única coisa que encontraram foi o telefone da sala, tocando de forma abafada devido à quantidade de mensagens de voz acumuladas. Um dos seguranças o desligou, e o aparelho demorou alguns segundos para parar de emitir o som. No centro da sala, havia uma bolsa mortuária fechada, contendo um corpo parcialmente preparado, ainda com roupas sujas e manchadas. O mais inquietante era a posição em que se encontrava, deitado de lado, quando normalmente os corpos ficam posicionados de barriga para cima. Aquela disposição simplesmente não fazia sentido. Os próprios seguranças ficaram confusos. Por precaução, abriram a bolsa, inclusive considerando a possibilidade absurda de alguém estar escondido ali, fingindo ser um cadáver. Evidentemente não encontraram nada além do corpo. Isso me trouxe certo alívio. Fecharam novamente a bolsa, concluíram a inspeção da sala e evacuaram o local, registrando no relatório que nada de anormal havia sido encontrado.
Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali antes de nós, muito menos de que tivesse tido tempo suficiente para se esconder. Não existiam respostas lógicas que justificassem nossas suspeitas. E o silêncio incômodo que se seguiu acabou sendo ainda pior. Nas noites seguintes, Letty e eu passamos a permanecer o mínimo de tempo possível no necrotério, apenas entregando as macas ocupadas, sem comentar o ocorrido com os demais funcionários. Essa ideia ainda me perturba até hoje. Isso aconteceu há cerca de 2 semanas. Ainda não superei completamente, mas preciso colocar isso para fora, porque guardar tudo só para mim está me deixando louco. Meu nome é Marlon, mas todo mundo me chama de Brando. Tenho 22 anos e ainda moro com meus pais no norte da Califórnia. E antes que alguém pergunte, não é a Califórnia que você está imaginando. Sempre tenho que explicar isso para as pessoas. Nem todo lugar do estado tem praias e palmeiras. Onde eu moro neva bastante. Estamos falando de um lugar no meio do nada, cercado por floresta, onde o vizinho mais próximo fica a uns 10 minutos de carro. Eu esquio desde pequeno, então o frio nunca me incomodou. Se for para ser sincero, eu até prefiro o frio, mas isso não é exatamente o ponto. O ponto é que 2 fins de semana atrás, meus pais viajaram para fora do país por causa de um casamento. Uma amiga da minha mãe ia se casar em Portugal. Eu não fui convidado, mas também não me importei muito. Um fim de semana sozinho em casa parecia até uma boa ideia. Nossa casa não tem nada de especial. É uma casa térrea comum, com 3 quartos e nada sofisticado. O quarto dos meus pais fica em uma ponta do corredor, o meu fica na outra, e há um quarto de hóspedes no meio que a gente usa mais como depósito. A sala e a cozinha ficam no centro da casa e a porta da frente dá direto na sala. Estou descrevendo isso porque vai ser importante mais adiante. A primeira noite sozinho foi tranquila. Fui dormir por volta das 2 da manhã e apaguei rápido. A segunda noite foi quando tudo deu errado. Fui dormir mais ou menos no mesmo horário, mas talvez um pouco mais cedo. Lembro de estar mais cansado que o normal, então peguei no sono quase imediatamente. Não sei que horas eram quando acordei, mas ainda era de madrugada. Isso é bem incomum para mim. Eu sabia que alguma coisa tinha me acordado, porque sempre durmo com o celular em modo avião, então não foi isso. Mesmo assim, não fazia ideia do que poderia ter sido. Olhei ao redor do quarto, mas estava completamente escuro. À medida que meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, percebi algo estranho. A porta do meu guarda-roupa estava totalmente aberta. Eu sempre deixo aquela porta fechada. Sempre. É uma daquelas portas de correr que não se mantém fechadas sozinhas. Então faço questão de fechá-la todas as noites antes de dormir. Eu sei que isso pode soar estranho, mas desde criança eu fico atento a portas de guarda-roupa abertas. O fato é que eu não tinha deixado aquela porta aberta. Eu sei que não. Comecei a entrar em pânico. Minha mente estava tentando me convencer de que eu ainda estava sonhando, mas eu sabia que não estava. Eu estava completamente acordado. Sentia meu coração disparar e não conseguia me livrar da sensação de que havia algo muito, muito errado. Sem pensar, estendi a mão até a mesa de cabeceira, peguei o celular e liguei a lanterna. Eu literalmente quase gritei quando vi. Havia 2 figuras em pé, ao lado da minha cama, simplesmente paradas ali. Antes que eu conseguisse distinguir qualquer detalhe, elas se espalharam em direções opostas, como se estivessem tentando escapar do feixe de luz. Foi assustador o quão rápido elas se moveram,
quase como se soubessem que eu estava prestes a acender a lanterna. Comecei a mover o celular desesperadamente, tentando manter a luz sobre elas, mas eram rápidas demais. Ouvi algo cair no chão, mas não tive tempo de processar aquilo. Eu só comecei a gritar. Nem sei o que eu estava gritando. Acho que era apenas barulho, de puro pânico. As duas figuras dispararam pela porta do meu quarto. Ouvi os passos ecoando pelo corredor e comecei a correr atrás delas sem nem pensar duas vezes. Quando consegui sair da cama e chegar ao corredor, ouvi a porta da frente bater com força. Corri até a sala, mas já tinham sumido. Fiquei ali parado na sala por um tempo que nem sei dizer quanto durou. Minhas mãos tremiam e eu só tentava recuperar o fôlego. Assim que consegui me acalmar um pouco, voltei correndo para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para a emergência. Enquanto aguardava a polícia, trancado no quarto, finalmente acendi a luz. Foi então que olhei para o chão, ao lado da cama, e vi o que havia caído durante a confusão. Era uma das enormes facas de cozinha da minha mãe. Eu quase vomitei de nervoso. Não estou exagerando. Aquelas pessoas estavam em pé sobre mim com uma faca enquanto eu dormia. Se eu não tivesse acordado naquele momento, nem quero imaginar o que poderia ter acontecido. Provavelmente eu nem teria acordado. A polícia chegou cerca de 20 minutos depois. Eles revistaram toda a propriedade, mas obviamente não encontraram ninguém. Anotaram meu depoimento, fizeram várias perguntas e, por fim, um dos policiais disse que eu provavelmente tinha esquecido de trancar a porta da frente. Eu disse que lembrava claramente de tê-la trancado, mas ele apenas deu de ombros e disse que essa era a única explicação, já que não havia sinais de arrombamento. A única coisa que poderia estar destrancada era a porta da frente. Aceitei aquilo e observei eles irem embora, mas eu sabia que tinha trancado a porta. Bom, não vale a pena entrar nesses detalhes. Já se passaram 2 semanas e eu ainda não tenho uma explicação. Esqueça se a porta estava trancada ou não. Por que diabos 2 pessoas estariam no meu quarto com uma faca? Se fosse roubo, bastava pegar as coisas e ir embora. Não é como se eu fosse notar alguém entrando e saindo da casa. No começo, pensei que quem invadiu minha casa pudesse saber que meus pais estavam fora do país. Mas agora estou começando a duvidar dessa teoria, porque tenho muita dificuldade em acreditar que ladrões comuns fariam questão de matar alguém.